Então, pessoal, boa noite. A gente está aqui de novo para gravar um podcast no estúdio da RMB Filmes. E dessa vez a gente tem como assunto... É um assunto, na verdade, muito importante para as mulheres, que é menopausa e climatério. Para isso, eu convidei hoje duas grandes amigas minhas, colegas de faculdade, já vou avisando, a Rosângela Boff e a minha amiga e comadre, a Sandra Bortolom. Gurias, eu queria que vocês se apresentassem. Zanza. A gente chama ela de Zanza, tá? Rosângela. Então tá. Então, boa noite, Martinha. Muito obrigado pelo convite. Eu adorei rever vocês duas. E então, assim, eu me chamo Rosângela Boff, eu estudei na Universidade de Caxias do Sul, o nosso ano de formatura foi em 83. Não conta. Vou contar. Depois disso, eu fiz a especialização na Santa Casa, em Porto Alegre, e depois eu tive o privilégio de trabalhar por 30 anos no serviço público, como concursada, e eu fui também professora da universidade por 32 anos. Eu deixei a universidade agora em 2019, foi uma experiência muito bacana nesses lugares. E agora, então, eu só estou no consultório, batendo papo com as pacientes, que está um momento bem bom da vida também. Mas é muito legal a gente ter uma ex-professora da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Caxias do Sul. É verdade. Né? Não é para qualquer um. E tu, minha amiga, se apresente. Bom, meu nome é Sandra Todeschini Bortolom. Eu sou natural aqui de Caxias do Sul, mas eu moro em Vacaria há 38 anos. Eu também fiz minha universidade aqui, com muito orgulho, e fiz meu estágio e minha residência no Hospital Conceição, em Porto Alegre. E trabalhei 20 anos no serviço público também, como concursada. Daí me aposentei. E continuo no consultório, basicamente, no atendimento. Bom, então assim, com todo esse tempo que nós temos de formadas, meninas, a gente tem bastante experiência, né? Inclusive vivência pessoal para conversar sobre menopausa e climatério, né? Com certeza. Então assim, vamos começar do conceito, né? Eu acho que é importante a gente diferenciar, assim, eu queria que uma de vocês começasse para dar o conceito de o que é menopausa, o que é climatério, qual a diferença desses dois conceitos, acho que é importante para poder desenvolver o assunto, né? Uhum. Posso começar? Deve. Então, assim, menopausa é como as pessoas chamam popularmente quando a mulher para de menstruar. Na verdade, tecnicamente, o que temos é um período da vida onde vão acontecendo mudanças físicas, psicológicas, hormonais e que vão culminar com a parada da menstruação. Então, a menopausa é aquele período quando já faz um ano que a mulher não menstrua mais, porque existe um período de irregularidades e ela está num período de transição. Mas tu vai dizer, a mulher está na menopausa quando faz um ano que ela não menstrua mais. E o climatério? O climatério é esse período de transição que começa, às vezes, antes da mulher parar de menstruar. Às vezes, ela já tem algumas alterações, 45, 44, começa a ter um ciclo que, de vez em quando, sai fora do prumo, nota um cansaço maior, percebe alguma mudança, assim, no sono, coisas pequenas, né, bem sutis e não são tão intensas, e aí ela vai evoluindo para um alongamento dos ciclos. Então, ela menstrua, ou leva 20 dias, tá de novo, ou então passa 40 dias, depois vem 2 meses direito, depois vem mais 3 que falha, aí às vezes ela tem calorão. Então, esse período, que é essa transição até a parada total, e que a gente considera o período do climatério. Interessante. E aí, então, eu sei, assim, porque eu também atendo bastante paciente mulher e elas também se queixam para mim de muita coisa, né? E a gente vê que parece que tudo pode acontecer, né? Nesse climatério, nessa menopausa. Então, Zanza, quais que são, assim, os sintomas mais frequentes, assim, que aparecem no consultório para vocês, assim? Então, eu acho que só complementando, eu acho que é importante a gente falar que
esse período acontece na vida da mulher por volta dos 50 anos. Então, a menopausa, ela acontece numa média por volta dos 50 anos, mais ou menos 5 anos. Quando ela acontece antes dos 40 anos, a gente considera uma menopausa precoce, uma falência ovariana precoce. E quando ela acontece acima dos 55 anos, a gente chama de uma menopausa tardia. Outro aspecto que eu acho bem importante a gente considerar é que a vida da mulher, a vida da mulher, ela é baseada no estrogênio. As fases da vida da mulher são baseadas no estrogênio. O que é o estrogênio? O estrogênio é um hormônio produzido dentro do ovário. E essa história começa quando a mulher está na vida intrauterina da mãe dela. Quando essa mulher é um feto, começa essa produção de folículos dentro do ovário que vão produzir o hormônio. Só para a gente seguir à frente, porque eu acho que se as pessoas soubessem disso, elas não sofreriam tanto lá para frente com as questões emocionais da menopausa. Quando esta mulher é um feto, por volta dos 2 meses de gestação, ali começam a ser formados os folículos ovarianos. Esses folículos ovarianos é que vão produzir o hormônio lá para frente. No 5º mês de gestação, existem 7 milhões de folículos ovarianos. No 5º mês de gestação, tem mais ou menos uns 70% desses folículos foram destruídos. Quando essa criança nasce, ela tem por volta de 300 a 400 mil. Quando ela chega na vida adulta, no menacme, que é a vida reprodutiva, ela vai ter mais ou menos uns 400 folículos ovarianos que vão crescer, que vão ovular e que vão produzir esse hormônio. Então, quando chega os 50... existe gastou. Uma falência, gastou. E é por isso que ela começa com essa irregularidade menstrual, com o que é o primeiro sintoma, e depois vem acompanhado do sintoma pior para as mulheres, que eu acho que é o calorão, o fogacho. O que eu vejo assim, ó, que a gente comenta às vezes com as pacientes, né? Parece que sempre assim, explica para a menina como que vai ser a primeira menstruação dela, o que vai acontecer, o que ela vai sentir. Mas na menopausa parece que a gente é uma ignorante completa, né? Não conhece todos os sintomas que pode ter. Eu mesma, vou te dizer, acho que eu nem me dei conta quando estava, né? Só depois que já estava subindo as paredes que eu acho que eu descobri que estava na menopausa, né? Então, assim, alterações mais comuns. Então, alteração do ciclo menstrual, a primeira. O calorão, que é um sintoma muito frequente, a maioria das mulheres refere. E ruim. Que é muito ruim. Muito ruim. Acompanhado de uma sudorese intensa, um rubor facial no tronco, uma sudorese profusa, e é muito ruim. Associa alterações do humor, porque esses calorões, eles acontecem preferentemente à noite. E aí a mulher acorda, não dorme direito, o sono fica muito cortado, aí ela fica cansada, ela fica irritada. Mas não são todas que têm, né, Fogacho? Todas têm. Não, eu sempre brinco com as minhas pacientes que têm as sortudas, né? Porque assim, tu tem uma leva de paciente que nunca vai ter calorão. Ela vai parar de menstruar, entendeu? Vai ter um período de irregularidade e acabou. Ela vai notar, assim, alguma coisa, às vezes, do sono, às vezes elas têm queixas vagas, gerais, de um pouquinho mais de cansaço, de dores articulares vagas, assim, não definidas, mas algumas não vão ter. Algumas vão ter por um curto período de tempo. Elas vão ter um período mais intenso, depois elas têm um pouco... E às vezes elas têm de vez em quando e isso não interfere. E a gente vê mulheres que estão há anos e elas ainda têm, né? Mas eu tenho paciente que tem 70 anos, claro que não tem com a mesma intensidade que tinha aos 50, e ela não tem. Na verdade, a gente não sabe exatamente qual é o mecanismo. Se diz que é um mecanismo de ação central, né? Mas exatamente por que a Martinha tem e a Zanza não tem? Né? Esse time, né? Por que uma tem e outra não tem? Por que uma vai ter durante um longo período e outra não? Então, essa previsibilidade das sortudas e das azaradas não tem. Não, ninguém gosta desse fogacho, né? Não. É muito constrangedor, às vezes, porque, tu disse que dá mais à noite, mas a gente vê que pode acontecer em qualquer hora do dia, em qualquer lugar.
Onde tu tiver e aquele negócio vem, né? E outra coisa importante também, assim, ó, o fogacho, ele às vezes ele é tão intenso e é tão desconfortável que atrapalha a vida das pessoas no trabalho, na vida pessoal, porque tu tá numa reunião e aí e tem gente que pinga, que a sudorese Sim. é tão intensa, molha cabelo, fica toda suada, Nem toda todas, molhada. mas tem umas que realmente é muito tem que intenso, tirar a roupa de tanto sudorese que tem. Sim. Fora que tu fica com a cara vermelhona e aí tu tá fazendo alguma coisa e a pessoa olha pra ti e tu começa. E tu não tem o que fazer, né? Não tem que Não tem o que disfarçar. fazer. Aí tá, entra a alteração do sono, claro, e a alteração do Do humor. humor. Eu acho que irritabilidade é uma coisa bem frequente, né? Os receptores de estrogênio, eles estão espalhados por todo o corpo da mulher, inclusive no cérebro. E é isso que a Sandra estava falando. Essa regulação central, essa alteração da regulação do cérebro faz isso. Então, a gente tem um efeito termorregulador do calorão e tu tem o emocional, porque é muito calor, a pessoa fica mal, ela fica... tem os aspectos da depressão também nessa fase da vida. Muito pela falta desse conhecimento que a gente estava falando e que tu estava dizendo. As mulheres não sabem sobre a menopausa. Elas não... É diferente, porque tem um aspecto muito importante nesse momento da vida, que a mulher acha que envelheceu. E aí ela não é mais mulher, ela não se sente mais feliz, ela se sente, às vezes, menor que uma outra mulher mais jovem, sabe? Então, tem todas essas questões que atrapalham muito a vida das mulheres. E eu acho que a gente vive numa sociedade assim que cobra uma juventude eterna, né? Então, isso faz com que, às vezes, a preocupação seja de coisas estéticas e externas, quando eu acho que a gente tem que trabalhar muito a ideia da saúde, né? A ideia do envelhecer bem. Porque, na verdade, uma das coisas da dificuldade, a Zanza colocou bem, eu acho que é o dar-se conta de que já passou uma boa parte da tua vida. E que agora tu tem uma medida de tempo que ela é mais palpável do que era antigamente. Então, é uma mistura de pequenas percepções físicas que tu cansa um pouquinho. Aí entra a visão também, né? Daí, quando, coincidentemente, nessa faixa etária, a gente começa a perder a visão de perto. Né? Que para muitas pessoas é muito palpável isso aí. É o primeiro sinal, assim, de que estou envelhecendo, né? E aí, quando tu chega e diz, isso é da idade, né? Normal, tu perder visão para perto, a partir dos 45, mais, até os 60, parece que fecha bem nessa faixa aí, né? Exatamente. Aí, elas têm aquela história, né? Sim, agora é só ladeira abaixo. Então, essa coisa bem derrotista, assim, né? Mas vê como isso é um fator cultural. A expectativa de vida de uma mulher gaúcha, por exemplo, é 84 anos agora, né? As mulheres vão viver 1/3 da vida nessa situação. Então parei de menstruar, acabou, não vou mais ser feliz, não vou mais fazer nada de diferente, porque a sociedade quer que a mulher seja daquele jeito. Não, as mulheres na menopausa, hoje em dia, mulheres de 70 anos estão assumindo a presidência de empresas, estão muito bem-sucedidas e muito felizes com a sua condição de vida. Então, eu acho que a gente está aqui para discutir isso, e até porque existem tratamentos, mas eu acho que o aspecto comportamental da menopausa é um aspecto muito importante e, hoje em dia, muito cobrado e também acho que já foi pior, porque eu acho que, hoje em dia, muito mais pessoas estão dizendo isso. Não, eu tenho... Eu acho que era um estigma antes, né? Estigma. É que antes era uma vergonha, né? Falar que estava na menopausa, porque falar de menopausa era dizer assim que tá velha. Isso aí. Né? Então, assim, como hoje as mulheres também se reprogramaram, né? As mulheres hoje desejam viver melhor. E hoje a gente tem uma coisa muito importante, né? Apesar de se receber 500 quilos de informações e ter que peneirar um pouco, hoje também se fala da menopausa. Então, tu tem muita influencer falando sobre a menopausa, sobre os 50 mais, e fazendo campanhas, e mostrando a liberdade que a mulher tem depois dos 50, de poder usar roupas que antes era considerada para quem só podia ter 30, 40. Isso é verdade. Entende? Mais liberdade para poder
poder fazer coisas, as mulheres também têm mais liberdade para viajar sozinhas, elas são capazes de, se um relacionamento não tá bom, encerrar, tu entende? Então, é uma nova porta aí. Eu acho que a gente tem que trabalhar essa ideia de que a mulher, com a idade que ela chega na menopausa, ela tem uma bagagem, e essa bagagem que ela está trazendo, ela tem que usar em benefício próprio para poder continuar crescendo e aprendendo a usufruir o que ela tem agora, do jeito que é, mesmo que a gente tenha limitações. E elas vão vir, elas são pequenininhas, elas são sorrateiras, mas quando tu vê, tá ali. Eu acho que sempre tem muito da questão da aceitação, né? Eu acho que aceitar sempre ajuda, né? Muito. Né? Porque assim... É metade do sim, caminho. Eu vejo isso todo dia também. Porque é também a questão de aceitar o óculos, de aceitar que não enxerga. Mas assim, quando tu aceita que tu tem essa dificuldade e ela é natural e tu vai ter que lidar com ela, tu acha soluções. Tu é mais tem prático. óculos lindos hoje, tem óculos, chiquérrimos. tem lente de contato, tem cirurgia, sei lá. Mas se tu fica negando aquilo, tu fica no sofrimento, no sofrimento e não resolve, não vive. Até porque isso é inexorável. Toda mulher que viver vai passar por esse período. Então, não adianta tu negar. Aceita que dói menos. É a história que aceita que dói menos. Então, assim, acho que tem que se informar, tem que se cuidar, tem que se tratar, tem várias abordagens para isso. Mas a aceitação do envelhecimento é uma coisa muito importante na vida das pessoas. Não só das mulheres, dos homens também. Aí vocês colocaram também ali dos itens também a composição corporal, né? Eu acho que isso aí também entra naquilo que a Sandra estava falando ali. Essa é uma queixa, acho que 100%. Cadê a minha barriga, que eu não tiro essa barriga, que eu não gosto? O que eu vou fazer com ela? Aí vale aquele negócio, alimentação saudável, exercício físico. Na verdade, a alimentação saudável e o exercício físico tem sido divulgado em todas as redes sociais, médicos, revistas, artigos. Tudo que tem que fala de saúde, é nutrição, é fisioterapeuta. Todo mundo tem falado daquilo que se sabe há anos, né? O que acontece é que para tu aderir a uma alimentação saudável e a uma atividade física regular, tu tem que primeiro tomar consciência, né, do que tu quer e do quanto isso é importante. Porque isso exige alguns sacrifícios para muitas pessoas. Eu acho que bastante. E se tu não tem consciência do porquê que tu tá fazendo isso, né? Que é para um bem maior e mais longo, e eu tu acho não vai manter que a isso. gente, assim, se tu sempre foi atleta, sempre gostou de praticar exercício, sempre jogou tênis de praia, tu vai envelhecer fazendo isso. Tu sempre nadou, tu vai continuar nadando, né? Agora, tu nunca teve perfil para isso, depois de velha, não vai começar. E alimentação eu vejo também, né? Porque a gente também tem problemas nos olhos de degeneração de retina, né? Que tu trata com suplementos de vitamina. Então, assim, é a mesma coisa. Eu sempre digo assim, a pessoa nunca se alimentou bem. Ela nunca comeu aquilo, nunca gostou. Agora, tu vai querer mudar a dieta dela, é muito mais complicado, né? Aí tem você perguntar, eu posso tomar essas vitaminas? Não, quem sabe tu já melhora a tua comida agora, né? Quem sabe tu começa a comer bem agora. Esse é outro problema. Tudo tem que receber o remedinho. Porque como todo ser humano, como todos somos, né? A gente quer sempre alguma coisa que tem um caminho mais curto, que tem um atalho, que não dá muito trabalho, entende? Então, tomar uma vitamina é mais prático, mas não mais barato. Embora a comida esteja cara, mas não mais barato. E a outra coisa que a gente tem que cuidar muito é essa coisa assim de que vamos nas farmácias e tacam-lhe vitamina, a senhora toma essa, toma esse complexo, a vizinha deu esse. A gente tem que cuidar muito, porque excesso de vitamina A, vitamina D, vitamina B também prejudica. As pessoas têm noção que vitamina é coisa boa, que pode tomar que não faz mal. Tem limite, tem um limite de normalidade, tem um limite de deficiência, mas tem um limite de excesso. E aí tu começa a ter pessoas que começam
possa ter problemas hepáticos ou alterações de enzima hepática, porque estão se automedicando com 30 tipos de vitamina para isso, para aquilo, porque todo mundo diz que essa é boa, aquela não sei o quê. A pessoa gasta 500 pila na farmácia. Não, isso Mas é uma que eu coisa acho que a muito gente é importante. bombardeada nas redes sociais hoje em dia é muito, né? Com essas receitas e com essas recomendações e com os pecados, não Mas, pode isso, não pode aquilo. Martinha, olha só, é muito importante que as pessoas atentem que, assim, ó, não tem milagre, sabe? É isso que a Sandra está falando. Não existe milagre. Primeiro, não existe um complexo vitamínico de A a Z que todo mundo precise. Isso não é verdade. A gente suplementa o que é preciso. Tu não suplementa tudo. Tu não vai lá numa farmácia e compra vitamina de tudo que é tipo. Multivitamínico. Multivitamínicos. Isso não Sênior. existe. Sabe? Existe essa. Sabe? Está muito distorcida essa imagem. Sempre em busca daquilo que a gente começou a falar, de uma não aceitação de como é que é, de um não comprometimento com o teu cuidado. Porque é muito mais fácil tomar um comprimido do que tu descascar uma laranja. Sabe? Então, assim, as pessoas precisam assumir a responsabilidade da sua saúde, do seu cuidado. Envelhecimento é uma coisa saudável, vai acontecer. E as redes sociais estão sempre oferecendo mágicas. Mágicas, fáceis. Fáceis. Né? Então, mágicas fáceis. quando a gente quer, a gente acredita daí, né? Claro. Que nem a Sandra falou, porque é mais conveniente, porque é mais fácil, né? Quem sabe funciona, né? É, isso aí. Doença cardiovascular, vocês colocaram. A gente sabe que os vasos sanguíneos e o coração, eles também têm os receptores de estrogênio. E quando a mulher entra na menopausa, esses órgãos se ressentem muito dessa falta. Tanto que a mulher, ela tem um índice de infarto muito menor do que o homem na sua fase do menacme. Mas a partir do momento que a mulher entra na menopausa, o risco do infarto e das doenças cardíacas é igual ou até maior. Até porque junto com isso vem a síndrome metabólica, aquilo que tu estava falando da massa corporal. O próprio envelhecimento faz com que tu tenha um aumento de peso. E aí a mulher entra na menopausa, fica triste, suada, cansada, de saco cheio de tudo na vida, e aí come por ansiedade. E aí engorda. E aí aumenta todos os lipídios do corpo e é um círculo alteração vicioso metabólica, né? Colesterol, triglicerídeos. E aí a gente está num tempo de produto industrializado, ninguém mais quer cozinhar, então é muito mais fácil ir lá no mercado, pegar tudo pronto ou comer tudo fora, que é um tipo de comida diferente da que tu é realmente aquela caseira, feito com temperos, usando menos produtos sódio, que tem sódio, etc. Então, acho que isso aí também conta. Tudo precisa aprendizado, né? Se falar resolvesse, todo mundo sabe que tomar comprimido ajuda a evitar filho, que camisinha evita doença, mas assim, tá cheio de doença crescendo assustadoramente e tá cheio de gente engravidando quando não quer. Então, eu acredito que só o falar não resolve, porque as pessoas hoje, mesmo as pessoas com menos acesso a coisas, até com menos instrução, elas também escutam e elas sabem. Então, o que eu acho que é nosso papel é trabalhar a consciência do porquê que ela tem que fazer essas coisas. E talvez a gente tenha que perguntar assim, como é que tu quer envelhecer? Que qualidade de vida tu quer daqui para frente? Por que tu precisa fazer isso? Ou o que tu pode encontrar que pode te ajudar? Porque, claro, existe uma coisa genética, né? Tu tem pai cardíaco, mãe cardíaca, toda a família da mãe cardíaca tem diabético, óbvio. Se eu não tenho ninguém na minha família e tu tem, a tua chance matemática é maior que a minha, não significa que tu vai ter. Então, existe um histórico familiar que a gente não pode desconsiderar. Mas existe o que tu pode fazer. Às vezes eu vejo que as pessoas são deterministas, né? Assim, mas na minha família todo mundo tem diabetes. Aí eu digo assim, sim, eu também tenho um pai diabético, mas não significa que eu vou ter diabetes, né? Vou ter que me cuidar para não ter. Vou fazer o possível para evitar. Vou fazer o possível para evitar. Fazer a minha parte. É isso aí. Mas não é porque ele tem que eu necessariamente vou ter, né? E eu vejo bastante isso, assim. Eu tenho porque meu pai também tinha, minha mãe também tinha, minha avó também teve, né? Então, naturalmente, eu também vou ter. Exatamente. Né? E outra coisa que eu acho importante é assim, ó. O ginecologista é um clínico da mulher.
Porque se tu levar, eu tenho pacientes que estão comigo o tempo que eu estou em Vacaria. Eu peguei elas mais jovens, elas casaram, tiveram filhos, elas estão na menopausa e tu acompanha todo esse período. Então, a mulher ainda é um ser que vai ao médico, que é uma coisa positiva. Sim. Diferente do homem, que ele não costuma ir ao médico, tem mais resistência para Bastante. fazer exame, mais resistência para obedecer os tratamentos, entende? Então, a mulher tem essa vantagem. Ela visita Ela mais aceita o mais. médico e tem mais chance de fazer diagnóstico precoce de determinadas coisas do que, por exemplo, os homens têm. Eu Com acho que os certeza. homens ali, eu vejo assim, eu atendo bastante homem, né? Então, assim, eu vejo que eles têm, assim, a faixa de 50 anos, assim. Gente, eles são muito resistentes para tudo. Então, eles não usam os óculos, apesar deles não enxergarem. Eles não usam a medicação, porque eles não acreditam na medicação. Né? Hipertenso, não, mas eu não gosto de tomar remédio. Exatamente. Não, remédio não é comigo, doutora. Não tomo remédio. Mas teve um que uma vez disse para mim assim, tá, mas por que a senhora quer saber isso? Eu tomo, né? Eu vim trocar os óculos. Para que tu quer? Eu disse, bom, o negócio seguinte, né? Quando a gente tem hipertensão arterial, a gente tem, assim, as artérias vão ficando mais endurecidas, mais rígidas, acumula gordura na parede das artérias. E aí, dali a pouco, solta, né? Um coágulozinho de gordura, ele vai andando. Ele pode encontrar o teu coração, assim, tu ter um infarto. Ele pode subir na tua cabeça e tu ter um AVC. E ele pode entrar na artéria central da retina e tu ficar cego em 2 minutos pro resto da vida. Aí o paciente chegou e disse assim, tá, eu vou tomar os remédios, né? Eu vou tomar os remédios. Então, Às vezes a gente meio que tem que dar uma pressão para a pessoa entender que a gente não tá brincando, né? Que a então, gente assim, tá falando uma coisa que é importante. Que é importante. E eles têm muita resistência para tudo, né? E negam muito. Eu acho que as mulheres são muito mais práticas, eu sempre digo. As mulheres não gostam da situação, mas elas vão atrás para resolver, a maioria. Sim. As mulheres frequentam mais, elas se cuidam mais, previnem mais. Eu acho que E vivem mais. E vivem mais. E é por isso que vivem mais. E elas acreditam mais no aconselhamento. Porque tu não muda a vida. Se a pessoa não quer ouvir aquilo que tu tem para dizer, não vai mudar nada. Mas muita gente vai no consultório, a gente fala e elas voltam com a vida mudada. Olha, aquilo que tu me falaste lá atrás foi muito importante para minha vida, sabe? Tô pensando agora, será que é porque as mulheres têm a ginecologista? Porque elas têm uma médica mais específica para elas do que os homens têm o urologista, mas não é a mesma coisa? Não é o mesmo tipo de relação? Eu acho que as mulheres, elas falam mais, elas contam mais. O consultório ginecológico... Elas precisam ser ouvidas mais. Isso. E elas encontram na ginecologista, pelo menos em nós duas aqui, né? Tem gente que é mais seco, é mais técnico, é mais profissional. Eu acho que a nossa área é uma área que permite a gente ser muito psicóloga também, porque, como eu disse, né? Ela era uma menina que começou a menstruar e quis tomar comprimido porque arrumou um namorado. Ela te apareceu grávida, entende? Ela te traz a filha que está grávida para acompanhar ela. Então, tu sabe a história da família, se morreu a mãe, morreu o pai, se ela perdeu um filho, que quando o filho casou, que o filho se formou, entende? Então, não que tu esteja vivendo, mas a vida dela está dentro do teu fichário. E eu acho que tem outro detalhe muito importante, assim, ó, a consulta ginecológica é uma consulta onde tu tira a roupa de uma pessoa. A pessoa se expõe. E essa atitude é diferente de tu ir no oftalmo. Com certeza. Sabe? Sim. Então, quando tu vai no gineco, que o gineco pede para te passar, para tu tirar a roupa para ser examinada, Há uma intimidade. Tu quebra uma barreira, tu tem uma intimidade. E tu essa, tem que te entregar. E essa E confiar. Confiança, esse respeito entre o médico e o paciente, tu vai contando coisas muito íntimas da tua vida dentro de um consultório ginecológico que tu não conta, às vezes, em nenhum outro local. Então, eu acho que o gineco tem esse papel e essa abordagem e essa situação permite muito que a pessoa consiga abordar vários aspectos da vida da pessoa. Não só da parte da prevenção, do cuidado, mas outras coisas. Quantas vezes no consultório elas contam, a consulta é voltada a diferentes situações
E a consulta é o exame físico, em 5 minutos tu resolve, tu faz um exame físico. Somente eu e tu, né? Eu e a Zanza é assim, gurias. Que marcar o último horário do consultório. Mais ou menos, né? Eu e a Zanza é assim. Osteoporose, o que vamos falar? Bom, como ela falou antes do coração, né? O estrogênio também é importante para o osso. Na verdade, a gente tem que fazer uma boa massa óssea quando a gente é jovem. Porque tudo é assim, a gente tem que entender que a gente planta. Quando tu chega aos 50, tu vai colher muitas coisas que tu não plantou ou plantou quando tu era mais jovem. Então, assim, ingesta rica em cálcio, tomar sol, fazer atividade física diária e botar a gurizadinha, fazer exercício físico é fundamental, porque o início da formação da massa óssea, ele vem nessa idade jovem aí. Aí tu vai atingir um pico até os 35, no máximo 40, aí tu já fez a tua reserva. Daqui para frente tu vai manter ela um pouco enquanto o estrogênio tá indo bem e daí para frente ela vai começar a baixar. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito isso. Então, a osteoporose é uma doença severa, ela traz problemas importantes e graves, inclusive com risco de uma morbidade e mortalidade maior, principalmente com fratura quando é de quadril. Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Daí é que também a gente reforça a importância que tu tem de tanto praticar atividade física, quanto mesmo se tu nunca teve, tu tem que fazer atividade física de força muscular, é musculação. Não tem nenhum outro exercício que vai fazer melhor, é musculação, porque as pessoas têm que entender que tem que ter força nas pernas. Sabe o que eu brinco? Tu tem que te lembrar o seguinte, todo mundo tem medo de morrer, mas eu acho que mais do que de morrer, as pessoas têm medo de ficarem dependentes dos outros para levantar, fazer qualquer coisa. Então, o que eu brinco? Se tu perder a força nas pernas, tu não consegue te levantar. E essa é uma coisa importante que as pessoas têm que pensar. É a tal da autonomia que eu sempre falo. Autonomia, Que aí também entra o falo da catarata, né? Então, assim, eu sempre digo, tem que operar, tem que enxergar sempre muito bem, porque tu tem que enxergar onde é que tu pisa. Porque eu digo, mulher não pode cair. Eu sempre digo para as pacientes. Exatamente. Nós temos que operar a catarata para enxergar bem, para saber onde é que tu tá pisando, porque as calçadas dessa cidade são horríveis. Né? Se cair... As de lá também. As de Vacaria também. A Caxias é horrível. Mas tem uma genética para isso também, na osteoporose? Sim, se tu tem familiares, se tu tem familiares, se tu tem a tua família com um quadro de osteoporose mais frequente, se tu teve um quadro familiar de osteoporose, tu pode ter geneticamente, mas é uma parcela muito pequena. É muito mais importante o quadro de patologias associadas, por exemplo, pacientes jovens, pacientes com situações que têm asma, que usam corticoide de repetição. Sim. Essas pessoas têm uma reabsorção óssea muito mais frequente. Doença reumática. Né? Essas Que usa artrite, corticoide. em função do corticoide e outras medicações. Porém, não adianta tu tomar remédio e ficar sentado. Isso que a Sandra fala é fundamental. A gente tem como diagnosticar, tratar e incorporar exercício físico e tomar sol. Porque não adianta, a osteoporose tu trata, então tu melhora os níveis de cálcio, de vitamina D, de magnésio, de fósforo necessários para esse cálcio se fixar no osso, mas esse osso tem que ser estimulado. E é só o exercício que faz isso. Porque não adianta, senão não adianta tu estar tomando todo esse combo e tu vai não fazer exercício, né? Então, isso cigarro também, né? Fumantes. Cigarro é... As pessoas que fumam muito e fumam por longos anos, além de todos os cânceres de bexiga, de pulmão, de esôfago, de sei lá mais eu aonde que vai dar, elas ainda têm o risco de osteoporose aumentado. Né? Então, as pessoas muito magras também têm mais risco, porque tem pouca massa muscular, né? Também, né? As pessoas de raça branca também, elas têm muito. A raça italiana é uma raça que tende a ter mais chance de ter osteoporose, infelizmente, sim. E me diz uma coisa. Mas para isso existem exames que são feitos a partir de uma determinada idade, que é a densitometria óssea. Que a densitometria não Começa a fazer em que idade? Eu começo depende da idade que ela parou de menstruar.
e do biotipo. Mas, em regra, se ela parou aí pelos 50 e aparentemente não tem, eu começo aí pelos 60. Explica o que é a densitometria óssea. Quem explica? A densitometria óssea é um exame no qual tu vai avaliar a massa óssea, principalmente da coluna lombar e do colo do fêmur. Existem situações ou no húmero, mas não é muito frequente. Então, assim, esse exame, ele quantifica a massa óssea da coluna lombar, principalmente de L1, L4 e na articulação do quadril, o colo do fêmur. Essa quantificação da massa óssea, ela é escalonada, colocada num gráfico, onde tu tem normalidade, diminuição da massa óssea, que é a osteopenia, e a baixa osteoporose, que é o quadro que a gente sempre quer evitar. E me diz uma coisa assim, ó, saindo um pouquinho da osteoporose, a gente ficou aqui com as alterações geniturinárias, né? E eu acho que aí pode botar junto pele e cabelo? Seca tudo? Então, acho que seca o olho também, tá, gurias? Sim. Seca o olho também. Acho que a questão geniturinária é uma questão muito importante. É uma abordagem também muito importante na vida das mulheres nesse período da vida. Porque incomoda. Porque incomoda, porque às vezes elas não falam. Elas não têm a coragem de falar e porque atrapalha muito a vida da mulher e do casal. Então, o que acontece? Como a gente está falando, o estrogênio é fundamental, ele determina todas as fases da vida da mulher e nessa fase vai diminuindo, a vagina, uretra, ela vai ficando mais ressecada. Não se fala mais em atrofia, se fala em ressecamento vaginal. À medida que esse status da menopausa vai acontecendo, os anos que vão acontecendo depois da menopausa, essa vagina vai secando mais. Essa faz uma dificuldade, não só de ressecamento, mas ela também atrapalha na relação sexual. Ela favorece infecções vaginais, porque a vagina fica menos protegida, porque essas camadas celulares diminuem, a vagina fica menos protegida, ela fica encurtada. Menos elástica. Com dor na relação sexual. E isso também acontece na uretra, favorecendo infecções urinárias de repetição. Então, por isso que na consulta, na abordagem, a gente precisa perguntar e no exame físico a gente enxerga isso. E a gente precisa tratar. Né? Claro que essa perda, assim, essa perda não é tão intensa no início. Naquele primeiro tempo, tu não percebe. Não tem tanto. Tu pergunta, às vezes, não, doutora, ainda está indo bem. Aquele ressecamento maior, ele começa um pouquinho mais adiante. E, na verdade, tem uma coisa importante também que tem a ver com a relação sexual, né? Quem tem pouca relação e vai diminuindo a relação, vai ficando cada vez mais difícil, porque a vagina vai fechando, ela perde elasticidade e ela vai fechando, o que torna a relação, cada vez que vai tentar, mais desconfortável. E aí eu brinco também, se o marido regula em idade, o pênis também, a partir de um determinado momento, não tá com aquela potência toda. E aí a relação começa a ficar, às vezes, mais difícil, porque daí, assim, às vezes não fica tão firme, às vezes demora um pouco, aí fica mais tempo no vai e vem, e a vagina que já está mais ressecada, mais desconfortável, acaba facilitando. Então, soma uma coisinha machuca, com a outra, né? e isso machuca. E aí a gente tem tratamento para todas essas coisas que a gente comentou, assim. Então, a gente Graças falou a de várias desgraças na vida da mulher, mas isso tudo, hoje em dia, a gente tem tratamento para isso. A gente, hoje em dia, tem um arsenal bom para tratar, ou pelo menos melhorar muito os sintomas da menopausa. A gente aborda o tratamento em 3 tipos. A terapia de reposição hormonal clássica, né, que é a prescrição de hormônios, estrogênio e progesterona artificiais, os não hormonais, que a gente chama de fitoterápicos, e que depois a gente vai falar um pouquinho de cada um, e a gente fala daqueles que são relacionados a medicamentos inibidores da serotonina, que a gente chama, da noradrenalina, e os antidepressivos em gerais. Geralmente. Então, assim, o que a gente sabe? Sabe que existem mulheres que podem usar a terapia, o tratamento, outras mulheres não podem ou não querem. E isso deve ser discutido e respeitado entre as pessoas. As mulheres que são muito sintomáticas, as que chegam suando com uma toalha molhada no pescoço, tu vai falar da reposição hormonal, topam qualquer coisa. Topam qualquer negócio, porque elas não suportam aquilo lá. Tem outras, não. E, na verdade, é o que vai resolver mesmo, né? É o que vai resolver.
Não adianta uma mulher que sua, pinga na tua frente, tu chegar ali com Fitoterápico. isoflavona. Não vai dar certo. Isoflavona. Não vai dar certo. A gente sabe que não vai dar certo. Então, se essa pessoa, na avaliação, não tiver nenhuma contraindicação absoluta disso, a gente vai propor e ela vai melhorar desses sintomas. Muito bem. As que não querem, né? Porque tem medo. Direito. Com Ou é um certeza. direito É ou é um desconhecimento direito. também, é um medo. Às vezes tem medo, às vezes tem familiar na família com câncer de mama e elas ficam muito preocupadas com essa situação. As doenças então, cardiovasculares. Eu acho que as o primeiro alterações vasculares não. também. Eu acho que o principal medo em relação a fazer a terapia de reposição hormonal é o câncer de mama. Exatamente. Porque depois daquele trabalho que teve há muitos anos atrás, que é o WHI, que se mostrou que as mulheres tinham aumentado o número de incidência de câncer e o trabalho, e também AVC, então o trabalho foi suspenso, isso assim criou um bafafá e virou assim. Antes todo mundo tinha que tomar hormônio porque melhorava tudo. A pele, o cabelo, o cérebro, o coração, a memória, tudo. Aí, depois desse trabalho, virou assim. Então, não pode usar mais para nada, porque vai morrer de todo mundo câncer. vai morrer de alguma coisa ou vai dar um derrame. Então, depois de muito vai e volta, se ponderou, né? Chegou no E ponto de aí- equilíbrio do uso E aí se colocou, né? Porque eu quero dizer uma coisa que eu acho que é importante. A única indicação para terapia de reposição hormonal é os sintomas vasomotores, que são os calorões. A terapia não serve para melhorar a perereca para ficar mais boa, não serve para tratar a osteoporose, não serve para melhorar o coração ou prolongar essa proteção que o estrogênio dá, porque existem outras coisas que vão ser usadas para esse tratamento. Então, a terapia de reposição hormonal é específica para as mulheres que têm sintomas importantes, não têm contraindicações E são regradas. Mulheres que queiram fazer a reposição hormonal, elas têm que ser mulheres regradas. Primeiro, existem diferentes maneiras de administrar a reposição hormonal. Essa pessoa deve ser uma pessoa muito cuidadosa com ela. Primeiro, tu nunca vai prescrever uma terapia de reposição hormonal sem um exame físico, sem um exame clínico de imagem para ver se ela não tem nenhuma patologia. Tu nunca vai prescrever uma reposição hormonal para uma paciente que um dia toma, um dia não toma, não sei, me esqueci, porque na história tu já conhece o perfil da pessoa. Com certeza. Eu não posso tomar porque eu me esqueço. Então, não pode. Existem maneiras, às vezes, que são transdérmicas e via vaginal. Porque mulher que tem útero precisa usar os dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. E existem vias diferentes de administração. Uma delas é, um passa na pele e o outro ou toma ou coloca na vagina. Todos os dias. Quando tu divide um tratamento, já é um problema. E aí, se tu vai dar para uma pessoa que não presta atenção nisso ou que não se comprometa a fazer isso, tu vai arrumar um problema para a vida dessa pessoa. Então, a terapia de reposição hormonal, ela tem que ter indicação, a pessoa tem que querer fazer o tratamento e ela tem que ser uma pessoa absolutamente confiável. Comprometida. Em retorno anual, Exatamente. para fazer todos os mesmos exames que a Zanza disse que tinha que fazer para isso. E tem uma coisa importante que a gente tem que dizer. Existe um período que você pode usar, Isso. que se chama a janela de oportunidade, que é isso que eles dizem. As pacientes que entraram na menopausa, que estão naqueles primeiros 5 anos aí, elas podem fazer uso da terapia. Elas a podem fazer até por um período maior, desde que tu avalie todos os itens da vida dela e que anualmente ela faça todos os exames para ver. Porque às vezes elas têm muito medo. Então a gente propõe, vamos usar 6 meses. Às vezes tu usa 6 meses, vamos tentar parar. Algumas tu para e elas não têm mais e não vem nada, e acabou. Mas existem outras que elas param, fica bem 1 mês, no segundo elas já estão batendo na porta, Que não querem. que o não deu negócio certo. tá voltando de calorão e elas não se aguentam mais. E esse período que era limitante, hoje em dia não mais, tu vai avaliando. Tem pessoas que não conseguem nunca parar de tomar. Mas se tá tudo bem, se é uma pessoa que tu conhece, né? Então vai tomando e vai seguindo a vida. Para a questão da síndrome geniturinária, que eu acho que aí foge um pouco do parâmetro da terapia mais clássica, todas as mulheres podem fazer uso disso. Elas podem usar cremes à base de estrogênio, as que podem, que ajuda muito a melhorar toda a situação da uretra e dessa situação que a gente falou antes. Então, existem tratamentos bem específicos para tratar esse conjunto ruim de sintomas que Sim, aparecem tu não na tem um vida da mulher. tratamento só.
Não. Né? Tem Não, e antes de entrar nos hormônios vaginais, também tem os hidratantes vaginais, Isso. né? Que não é assim um milagroso, mas ele ajuda, às vezes, por um determinado período, as mulheres. E assim como a gente usa, às vezes elas mesmas se dão conta e passam na farmácia e compram géis lubrificantes para relação, né? Porque Claro, ajuda um é monte. necessário. Existem muitos géis à base d'água que estão ali disponíveis e elas só passam ali Sim, dá na tudo certo, entradinha, sempre ali ajuda. tá sempre Tudo dá e certo. ajuda. E me diz uma coisa, assim, o pessoal tem falado, eu não conheço muito, queria que vocês explicassem melhor como é que é esse tratamento com os bioidênticos. A palavra bioidêntico significa que tu vai fazer uma coisa exatamente igual como o teu corpo produz, tá? Essa é A ideia. o conceito da palavra. O problema é que essa palavra está sendo usada hoje em dia de uma maneira inadequada. Porque tu fala em hormônio bioidêntico naquele hormônio que tu manda manipular numa farmácia de manipulação. Então, este conceito que parece assim, não, eu estou usando um hormônio bioidêntico que não é hormônio, é incorreto. Então, esse eu acho que é a primeira mensagem do hormônio bioidêntico. Existem pessoas que trabalham com isso, pessoas muito sérias, principalmente pessoas que fazem homeopatia, mas eu acho que as sociedades de ginecologia e obstetrícia não recomendam isso. Primeiro, porque todo medicamento manipulado, ele não é Fidedigno, tanto fidedigno. quanto feito por um grande laboratório. Exatamente. Tanto que tu pode ter ou uma subdosagem ou uma mais nessa quantidade de coisa. Tu não tem um critério técnico de controle disso. Na verdade, não é recomendado esses exames, esses tratamentos. E o tal do chip da beleza, hein, gurias? Esse é pior ainda. Esse é pior ainda, porque... Esse é um coquetel, pelo que eu entendi, né? Uhum. É que, na verdade, é assim, existem muitos produtos que são injetados, né? São implantes que são colocados, que vão durar um determinado período de tempo e que realmente produzem algumas mudanças, como, assim, aumento da massa muscular, maior energia, maior disposição, tu entende? Essa, na verdade, é a busca da juventude. Então, aí o porquê isso tem um espaço tão grande dentro, né? Aumenta a libido. Mas todos esses medicamentos, quando injetados ali, eles estão ali e tu não pode mais parar o efeito dele que está aí. Só se tu tentar, tem que retirar o implante. E então, assim, o que tu tá tomando um remédio e não faz bem, tu para de tomar, parou de funcionar. O implante está ali funcionando. E eles também, alguns que têm determinadas substâncias, têm efeitos que podem piorar, assim, níveis de triglicerídeos, colesterol. Alguns têm testosterona junto. A testosterona é um hormônio masculino, né, gurias? Pois é, veja bem assim, ó. É o hormônio principal masculino. Existe indicação restrita para determinadas coisas do uso de testosterona tópica para algum momento para aumentar a libido. Embora a questão da libido é a parte e ela envolve tantas outras coisas que a testosterona não é o remédio mágico para tu ter uma libido melhorada. Então, assim, só que algumas mudanças que se produzem, elas vão produzir alterações de enzima hepático, alterações de colesterol, triglicerídeo. Dependendo do produto que tem dentro, pode alterar a voz e, às vezes, a alteração da voz se torna irreversível. O que fica aqui essa alteração de voz? Fica com uma voz masculina? Voz grossa. Uhum. Aham. E E a outro- pele mais oleosa também? E outro detalhe também... E cabelo, como é que fica? Desculpa. Não, eu estava... Isso pode que a Sandra estava falando é tão importante, porque esse tal de chip da beleza, ele também ele é manipulado. Ele não é uma coisa diferente de outros que tu tem para anticoncepção. Esse chip também é manipulado. E isso que a Sandra está falando, que a gente, na verdade, o hormônio principal, que era a gestrinona, que se usava para tratamento de endometriose, que era, teoricamente, para ser utilizado, ele está sendo associado a mais testosterona, a hormônio da tireoide, e estrogênio e progesterona. Então, é um combo de coisas ali dentro que tu não sabe nem o que tem ali dentro. Esse propósito de aumentar a massa muscular, de melhorar a performance da vida, o que acarreta? Aumenta os níveis de testosterona, porque essa gestrinona já se transforma nisso, e a pessoa acaba tendo
pele oleosa, queda de cabelo, acne nos estados bem mais graves, sabe? Então, é um risco. E as nossas sociedades, tanto a de endocrinologia, quanto a de ginecologia, quanto a Federação Brasileira, e até mesmo eu acho que o CRM também se manifestou recentemente, se eu não me engano, de ter visto no meu e-mail uma reunião, inclusive, sobre essa questão. Eles não dão suporte para o uso desse tipo de medicamento. Bom, eu acho que assim, né? A gente acaba voltando, anda em círculo aí, volta sempre pro bom senso, né? Que, na verdade, é aquilo que vocês colocaram, desde da alimentação saudável, que a gente estava comentando, do praticar exercício físico para ganhar massa muscular, para melhorar da osteoporose, para melhorar do humor, inclusive, né? Eu acho, né? E eu queria acrescentar algumas coisas que eu acho que são importantes e que eu sempre digo. E eles também dizem, e tem trabalho famoso nos Estados Unidos, acompanhando as pessoas por mais de 40, 50 anos, gerações que eles acompanharam. Eu acredito que as pessoas têm que estar de bem-estar consigo mesma. Então, elas têm que ter, assim, alguma atividade que lhes dê prazer e que lhes dê a sensação de que elas são importantes. Elas se sintam, assim, não vou dizer que seja úteis, mas é um sentido, assim, de que a vida tem um sentido porque ela tem um objetivo maior. Então, tu observa que as pessoas que têm uma busca espiritual maior, as pessoas que têm uma busca de fazer uma vida que contribui para a vida dos outros ser melhor, que elas têm um trabalho que é um trabalho, não é um trabalho voluntário, mas é o trabalho que ela escolheu fazer, ela faz de forma que possa também ajudar os outros naquilo que ela faz, seja professora, seja ser gentil quando tu atende alguém numa loja, não importa, mas quando tem amor pelo trabalho, quando ela faz aquilo com prazer e ela vê algo maior naquilo, elas também são pessoas que vão envelhecer melhor. E a outra coisa que eu acho muito importante é a relação. A tua relação que tu tem com a tua família, que de origem, a tua família que tu criou e os amigos que tu tem. As pessoas que são muito sós, muito rabugentas, que não tem ninguém, elas sofrem mais, elas deprimem mais, elas se afastam mais do convívio social e às vezes elas têm uma vida mais difícil e uma velhice mais dura, exatamente por todas essas coisas. Então, na verdade, a gente é um conjunto de tudo e a gente tem que começar a estar consciente das coisas, né? Estar prestando atenção e não viver atropelando tudo, para talvez fazer essa pergunta para si: que velhice eu quero para mim? O que eu posso fazer para tornar a minha velhice melhor? E até porque, se a gente parar para pensar e eu olhar, por exemplo, em relação à minha mãe morreu com 91 anos e a gente pôde cuidar dela. E a gente pôde ter ela, e ela acho que viveu tanto assim, porque ela tinha a família, os netos sempre perto, e sempre recebeu muito amor e muito cuidado. Agora, veja bem, as gerações que vêm vindo agora, ou tem só um filho, ou estão muitos filhos longe, ou não tem a mesma condição que a gente teve para cuidar dos pais. E aí, quem é que vai cuidar? Quem é que vai cuidar de nós quando ficarmos mais velhos? Né? Mas eu acho que antes disso, antes dessa... Eu acho que a finitude, ela deve ser um pensamento de todos os dias. Não, eu acho que a gente não tem que estar preocupado, assim, quem vai cuidar de ti? A gente não, eu acho que isso é uma coisa da vida. Alguém vai cuidar. A do vida outro. vai se A vida vai e se achar o encarregar. espaço. É verdade. É o jeito. A vida vai achar, a vida vai acontecer. E eu falo isso e penso assim para a minha vida e para as coisas, que eu acho que a gente tem que aproveitar o dia de hoje. Tu tem que ter um propósito na vida, porque a gente não vive, e eu acho que esse é um problema. As pessoas pensam assim: eu só sou feliz se eu tiver um jantar maravilhoso, uma viagem maravilhosa, uma roupa maravilhosa. Não, não é só isso, não. A vida
entre as coisas maravilhosas que acontecem. E essa rotina do dia a dia e esse privilégio, porque todo mundo tem problemas. O problema não é privilégio de ninguém. Todo mundo tem coisas para resolver e dificuldades para resolver. E isso, se a gente tiver um propósito, felicidade, um entendimento maior, tu vai viver mais leve, mais feliz, as coisas vão se resolver. Eu acho que a gente, às vezes, não valoriza as pequenas coisas do dia a dia, né? Exatamente. Tinha uma escritora caxense, que eu acho que ela já faleceu, a Maria Helena Balém, né? Não conheci, não. E ela escreveu uma vez, eu acho que ela estava doente, ou ela tinha ficado doente, tinha sido hospitalizada, e ela escreveu no Pioneiro, no jornal, uma crônica. E eu nunca me esqueci, porque ela dizia assim, como ela valorizava aquele ato do simples preparar o café da manhã, né? Que ela... Quando tu tá no hospital, que tu te dá conta, né? Como é bom eu pudesse estar em casa lá, aquecer meu leite, preparar o meu café, Minha sentar ali, autonomia, minha autonomia. minha Uma coisa rotina. tão simplesinha, do todo dia tu levanta, faz o café, prepara o teu café, nem dá bola, né? Mas quando tu perde a condição até de fazer isso, né? Que a gente se dá conta de que quanto bom é isso e quanto feliz pode ser a gente preparar o café da manhã da gente, né? Tão simples. Eu também acho que não precisa ser grandes fatos na vida, né? Não. Eu gostei muito de que vocês colocaram, porque já é o que eu ia perguntar para vocês deixarem uma mensagem, né? Do que vocês gostariam de concluir, assim, sobre essa questão de menopausa. Mas eu vou perguntar de novo, assim, em relação à menopausa propriamente dita, assim, que orientação, que conselho vocês deixam para as mulheres como nós, não, porque nós já passamos. Para aquelas que estão entrando nesse processo, que vão vivenciar esse processo, assim, para passar esse processo melhor. Bom, então eu acho que, como médica, eu recomendaria que todas as mulheres, primeiro, que procurassem a consulta ginecológica, né? Que elas fizessem isso. Porque à medida que elas vão conhecendo o ginecologista, elas vão podendo abordar isso. E nessa etapa da vida, é fundamental que elas façam a consulta para rastrear, que a gente não falou, principalmente os cânceres, né? De mama, de colo de útero, o colo retal e fundamentalmente. Então, o meu aconselhamento seria assim, procurar um ginecologista para que possa discutir esse momento da vida. E aí, o que ela está sentindo, o jeito que ela está sentindo, vão encontrar uma maneira saudável, boa, que seja bom para ela. E outra coisa que eu acho bem importante é assim, ó, as mulheres vão passar 1/3 da vida na menopausa. E não é o fim do mundo. A gente até fica meio assim, aconteceu, a pele já não é tão boa, o cabelo fica meio atravessado, mas existem os colegas dermatologistas para dar um jeito nisso. Existe uma gama de suporte para nos auxiliar a ser feliz nesse momento da vida. Isso aí. Sandra? Bom, eu acho que ela já falou isso, é fundamental, né? Na verdade, as mulheres já deveriam estar disciplinadas para fazer uma visita anual, no máximo a cada 2 anos, ao seu ginecologista, independente de terem companheiro ou não, porque esse é um grande problema que a gente enfrenta. Às vezes as mulheres ficam viúvas, não têm mais parceiros, não têm vida sexual mais. Como elas não sentem nada, elas passam muitos anos sem visitar e às vezes aparece um câncer que estava lá incubado e que se tivesse sido diagnosticado precocemente, a vida dela teria um outro rumo. Desfecho. Né? Um outro desfecho. Eu acho que a partir, depende do histórico familiar ou não, eu acho que uma visita para o cardiologista também é bom, porque às vezes elas, entre aspas, não tem nada, mas já tem alguma coisa que estava lá e que não estava aparecendo, né? Sim. Porque essa ideia de que eu não sinto nada, eu não tenho nada, é uma ideia equivocada, né? O sentir, às vezes, já mostra que já caminhou bastante para chegar até manifestar. E eu sigo achando, assim, que a pessoa tem que ter uma meta de vida. Ela não precisa ser assim, eu quero viajar para os Estados Unidos, eu quero construir uma casa na praia. A meta é simples. E eu acho que essa coisa da gente tentar cada vez mais focar assim, o que é importante para mim, o que me faz feliz, né? Porque eu sempre brinco, a gente chegou aos 50, tu viveu metade da tua vida, ponto.
Daqui para frente, tu tem que olhar e dizer o seguinte, algumas coisas têm que ser diferentes. A minha forma de ver o mundo, de me posicionar, tem que ser diferente. Se eu não conseguir até agora me botar em primeiro lugar, talvez agora seja o momento. Porque esse é um momento que a grande maioria das mulheres já tiveram seus filhos, entendeu? Talvez estejam com os seus netos, mas elas têm uma independência. Às vezes, elas têm pais doentes que elas têm que cuidar, mas às vezes os pais estão bem ainda, ou os pais já se foram. Então, esse é um momento que ela tem que poder aprender a olhar para ela e ver isso. E eu acho que essa coisa é importante, é plantar. Porque é assim, ó, tu olha o jardim do vizinho cheio de flor e tu acha, meu Deus, que grama mais linda, quantas flores bonitas, parece que aquilo tá sempre bonito. E as pessoas esquecem do esforço que você tem, para manter aquela grama boa. Mesmo que tu vai comprar as plantinhas, comprar grama, se tu não cuidar, se tu não adubar, não molhar aquele demais, negócio molhar de menos, não vai funcionar. Então, o que acontece? É o teu esforço. É o teu envolvimento e é teu comprometimento. E aí é que é o importante. É o teu comprometimento contigo. Para tu envelhecer melhor. Já que tudo nessa vida é impermanente, né? Então, a gente tem que ver o que dá para fazer, como a Zanza diz, que eu acho que é a mensagem mais importante da gente. Vive o hoje. Vê o que tu tem de bom. Agradece o que tu tem. Falta muita gratidão. A gratidão é uma coisa na vida que ela faz diferença. As pessoas que têm mais gratidão pelo que têm e reclamam menos, elas são muito mais felizes e muito mais fáceis de conviver do que as que tudo nunca tá bom. Isso aí, gurias. Acho que é isso. Isso aí. Aí eu adorei conversar com vocês, aprendi um monte de coisa hoje, viu? Porque como não é da minha área, Nada, nós que aprendi agradecemos um monte de coisa. como convite, ficamos muito felizes. Nós também. Obrigada, gurias. Adorei a conversa. Tá bom, muito obrigada.